Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 14 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque para balanço financeiro. Nós vamos trazer aqui hoje as informações sobre o terceiro trimestre da JBS, 64% inferior ao mesmo período do ano passado, e também as exportações parciais de carne bovina in natura. Vai saber como anda a semeadura da safra de arroz no Rio Grande do Sul e como que o clima se comporta daqui para frente. Tem entrevista exclusiva também com o novo presidente ou presidente eleito da AproSoja de Mato Grosso. E veja ainda hoje que a confiança no agronegócio do Brasil cresce no terceiro trimestre do ano. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Safra de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil continua se mostrando mais alcooleira. Isso tem acontecido desde o mês de agosto, quando o etanol passou a ficar mais competitivo frente à gasolina, desde que as cargas tributárias do combustível concorrente aumentaram no país. Na segunda quinzena do mês de outubro, mais de 57% da cana-de-açúcar processada pelas usinas do centro-sul do país destinaram a matéria-prima à fabricação do biocombustível. E o açúcar vem sendo deixado de lado, mudando a tendência que havia sido vista no Brasil no ciclo 16-17. Mais sobre este assunto a gente fala ainda hoje nesta edição. E o Agricultura BR destaca agora as informações a respeito de uma empresa importante, sempre com muita movimentação. E vamos falar a verdade, é aquela que sempre tem mais destaque aqui no Agricultura BR, sempre tem informação nova. Só que dessa vez não sou eu que vou fazer o quadro Agroações, eu vou convidar aqui o meu colega, meu amigo Walter Pulga Júnior. Pulga, venha para cá, por favor, já que você veio para Campo Grande. Boa tarde, né? Boa tarde Pulga. aqui, boa tarde. Bom, vamos falar do JBS. O destaque, como você chama sempre a atenção, é que o JBS teve um lucro líquido. Esta câmera que eu estou, vamos lá. O lucro líquido de 323 milhões no terceiro trimestre agora. O que significa isso? Uma queda de 64% quase no lucro previsto pela empresa. Tudo isso porque ela fez aquele programa de refinanciamento, né? Financiou lá suas dívidas, né? É o balanço da indústria divulgado aponta isso e é destaque no noticiário hoje, viu? Agências de notícias falam sobre isso. Aliás, você anotou bem aqui. Agora, você disse que nós temos um quadro para mostrar. Vamos mostrar sobre o que está ocorrendo? Vamos mostrar, então, como é que ficou essa situação dos 64%. Pode jogar na tela cheia, mostrando como é que está essa situação. Onde está essa tela? A situação... Ah, lá, você tem. Opa, o pessoal colocou Café BMF. Vou pedir para o pessoal colocar o gráfico que mostra esse balanço, né, do trimestral. Agora sim, está na tela. Sim. Pode colocar na tela grande aqui para nós. Nós temos aqui no estúdio. Opa, você acompanha aqui conosco. Vamos lá? Então, no terceiro trimestre, 323 milhões. Agora, o que ocorre com a empresa, que é uma empresa que causou, de fato, muitos problemas, né? Onde eu fico? Fico aqui, onde é que eu fico? Vamos lá. Então, Fabiana, é uma empresa que tem apresentado problemas constantes no mercado, causado problemas para o pecuarista, nós sabemos disso, todo mundo de olho nas ações do JBS. Agora, hoje as ações estão subindo muito. Fabiano destacava isso agora, pouco antes de começarmos o programa, que as ações disparavam lá, né? Vamos ao painel das ações, o que está ocorrendo com as ações do JBS agora na Bolsa? Nós temos? Se nós temos, coloque no painel, você vai acompanhar comigo o que ocorre lá, porque os acionistas respondem a uma série de processos na justiça. Os acionistas devem saber que a empresa responde a uma série de problemas, as investigações que a JBS está enfrentando. Agora, nós temos o que ocorre com o JBS nesse momento na Bolsa, alguns minutos subia quase 6%, não, Fabiano? Estava 5,32%. Chegou a ameaçar uma alta aí perto de 6%, ou seja, o mercado oscila muito. Nós temos no painel? Se nós tivermos no painel... disposição gráfica aqui, pode colocar na tela aqui o que nós temos de informação, porque essas investigações que a JBS enfrentou, ela acaba trazendo algum tipo de impacto. Por outro lado, esse refis também, que foi
colocado e foi exposto pelo Pulga, também traz essa situação. Então, se a nossa equipe puder jogar, fazer o lançamento na tela, mostrando como é que vem as investigações e também as ações da JBS no volume dos últimos 30 dias. As investigações são todas aqui, essas aqui que você citava ao longo dos últimos meses, né? Greenfield, Bullish, ela está envolvida com a carne fraca, tem problemas, né? Com um volume muito grande. Isso tem prejudicado as ações, elas perderam preço nos últimos meses. Quem acompanha a Agricultura BR e a programação do SBA sabe disso, viu a derrocada dos papéis. Agora, hoje sobe notadamente por um outro fator. Vamos às ações do JBS e veja a alta que está ocorrendo agora. Nós temos lá na Bolsa ações agora... O pessoal da Bolsa nesse momento não está conosco, Pulga, mas assim, nós estávamos com alta até 3 minutos para as ações da JBS de 5,43% agora. Agora, por que está ocorrendo isso, Fabiano? Agora há pouco foi distribuída uma nota que a JBS fez um comentário, o dirigente da JBS, de que o mercado americano está melhorando muito lá para a empresa. Isso vem com uma notícia positiva, porque ela já esperava um lucro de quase 1 bilhão e 900 milhões, o que não ocorreu por conta do refis, né, do refinanciamento das suas dívidas com o governo. Agora, essa notícia de que lá no mercado americano existe uma reação positiva, traz uma credibilidade para as ações que ela tinha perdido recentemente. Mesmo com seus principais diretores presos e problemas, porque a empresa, ela se movimenta ainda no mercado. Então, o que ocorre é, há uma perspectiva de que a empresa deve superar, com os controladores no comando ou não, a sua participação no mercado, e isso pode resultar em lucro lá na frente. Lucros maiores lá na frente valorizam papéis. Mesmo assim, os papéis da JBS perderam muito. Quem acompanha a nossa programação, vou repetir, percebeu essa baixa nos papéis. Mas você vai acompanhar durante a programação do SBA a evolução dos negócios com o JBS e durante a tarde, a Agricultura BR edição da tarde deve mostrar o fechamento dos negócios com papéis da empresa. E a expectativa é de que ela vá conseguir lentamente sair dessa situação mais difícil em que ela está. Com a perspectiva de que nos Estados Unidos o mercado ainda pode melhorar um pouco mais, isso significa aí credibilidade um pouco melhor para os papéis da empresa. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. O Pulga vai participar durante toda a nossa programação aqui no Canal do Boi. Vou pedir para ele ficar atento a essa informação, porque eu vou falar agora a respeito de como que estão os embarques de carne bovina in natura durante esse acumulado do mês de novembro. Temos 7 dias úteis no mês de novembro e esses 7 dias vão dando garantia de uma elevação nos embarques. Os embarques de carne bovina seguem bastante expressivos e essa situação é positiva principalmente para a indústria frigorífica, que é claro, quem está fazendo essas exportações. Mas a cadeia produtiva também vê com bons olhos. Vamos saber esses números agora. Os dados de novembro são parciais, pode trazer aqui na tela. Aqui são números da Secretaria de Comércio Exterior, foram divulgados na tarde desta segunda-feira. E aqui nós temos de junho a novembro o que vem ocorrendo com os embarques brasileiros de carne bovina. Em junho foram 100.200 toneladas, julho 106.400, agosto 123.100 toneladas de carne bovina in natura. Setembro, 111.900, outubro, 119.100 toneladas. Novembro, com apenas 7 dias úteis, é claro que novembro é um mês que temos aí pelo menos 2 feriados, dia 2 de novembro, amanhã também é feriado nacional, mas são 42.300 toneladas de carne bovina que já foram embarcadas pela indústria frigorífica nacional. Vamos saber desse faturamento. O faturamento de carne bovina vem sendo elevado, tem tido um faturamento tanto por conta de um preço com estabilidade no cenário internacional, quanto também de um volume mais alto nos últimos meses. Vamos saber desses dados aqui, então. Temos aqui no Agricultura BR o que foi faturado com embarque de carne bovina, é o faturamento da indústria frigorífica nacional. Em junho, 422 milhões e 300 mil dólares, 450 milhões e 700 mil dólares em julho. Agosto chega a 520 milhões e 900 mil dólares faturados pela indústria frigorífica. Setembro, 471 milhões e 400 mil. Outubro, 503 milhões e 200 mil dólares faturados. E temos aqui novembro, com 7 dias úteis, é por isso que está na coluna vermelha ali, 181 milhões e 200 mil dólares faturados em novembro, em apenas 7 dias úteis.
aqui agora é soja. A gente acompanha o que a Secretaria de Comércio Exterior informou ao mercado a respeito de como andam as exportações brasileiras do grão no acumulado deste mês de novembro. Os primeiros dias contam 7 dias úteis. A gente vai ver na tela agora como que vem sendo então esse desempenho e como que o Brasil foi nos embarques nos meses anteriores. Vamos relembrar então do mês de junho até agora. Em junho as exportações ainda estavam altíssimas, mais de 9 milhões de toneladas do grão, visto a safra recorde que havia sido colhida. De lá para cá os embarques vieram reduzindo, mas ainda assim em volume grande, 6.950.000 toneladas foi o volume total de embarques no mês de julho. Agosto somaram quase 6 milhões novamente, em setembro 4.270.000, outubro 2.480.000 toneladas e agora em novembro, nos primeiros 7 dias úteis, contabilizando 830.000 toneladas do grão. O faturamento gerado com essas vendas, obviamente, é menor em virtude de um volume embarcado que vem caindo também. Mas já já a gente vai ver que o preço médio conquistado com o valor da tonelada, este sim, está bem mais interessante neste mês de novembro. Veja que o faturamento em junho foi de 3.350 bilhões de dólares. Os embarques com soja em julho somaram 2,5 bilhões de dólares. Em agosto, 2.230 bilhões. Setembro, 1.610 de dólares e em outubro, 930 milhões. Em novembro, nos 7 primeiros dias úteis, receita gerada com as exportações de soja do Brasil, alcançando até o momento 310.000 toneladas. Fabiano, preço médio, este sim é o mais interessante. Preço médio bem melhor, Juliana, pelo menos em 7 dias úteis, chega a 380 dólares e 70 centos por tonelada. É um valor bem melhor do que nos meses anteriores. Vamos saber então como é que vem esse movimento? Aqui nós trazemos essa circunstância aqui do preço da tonelada da soja exportada pelas tradings que operam no Brasil. Observe que há um crescimento mensal aqui desde junho. Junho era 364 dólares e 70 centos. Em julho estava em linha, ficou estável esse valor. Em agosto sobe para 375 dólares e 70, setembro 376 dólares e 90, outubro a tonelada da soja embarcada pelas trades brasileiras chega a 377 dólares e 80 centos e por enquanto novembro para 7 dias úteis, coluna vermelha 380 dólares e 70 centos, 3 dólares a mais por tonelada embarcada pelas trades que operam no Brasil. Vamos agora às projeções de safra. A consultoria MB Agro divulgou em um evento nos Estados Unidos nesta última segunda-feira a sua previsão para a safra brasileira do grão, temporada 17-18. A consultoria estimou uma safra de 110 milhões de toneladas, queda em relação à safra passada, que na opinião deles foi de 114 milhões, mas ainda assim um volume bastante volumoso. Na comparação com as outras instituições ligadas ao agronegócio e também órgãos oficiais, esta, por enquanto, é a projeção mais otimista. Vamos relembrar aqui algumas previsões de safra que já divulgamos no Agricultura BR. Veja conosco que, na comparação com Conab, IBGE e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a previsão da MB Agro é a melhor. Estados Unidos estimam a safra em 107 milhões de toneladas. O número foi divulgado na semana passada, no último relatório de oferta e demanda mundial de grãos. A Conab projetou também na última semana uma safra que deve ficar em média em 107 milhões e meio de toneladas. O IBGE, na sua primeira previsão da safra 2018, trouxe na última quinta safra estimada em 107 milhões e 700 mil toneladas. E a MB Agro, consultoria esta, trouxe a safra em 110 milhões de toneladas, portanto, por enquanto, a previsão mais otimista que o mercado se deparou até o momento. E a gente por aqui segue falando sobre soja, agricultura BR, segue destacando, Fabiano, o mercado do grão. Exatamente. Agora uma informação que mexe com a representatividade do produtor rural brasileiro, principalmente no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor da oleaginosa. Nesta última segunda-feira, aconteceram as eleições para a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a AproSoja MT,
tem novo presidente eleito, é Antônio Galvão. Antônio Galvão, que é produtor rural, produtor de soja principalmente, evidente, e teve 53,80% dos votos que foram apurados. Nós vamos trazer agora uma entrevista que o Valdir Pacheco fez com o presidente eleito da AproSoja para o biênio 2018-2019. A chapa número 1, AproSoja Decidida, foi a vencedora das eleições da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. Eu converso agora com o presidente eleito Antônio Galvão, que é produtor rural aqui em Sinop. Antônio Galvão, na sua campanha, na sua plataforma, você citou os principais gargalos que impedem o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. E agora, como eleito, quais seriam esses problemas? Agora eleito, a missão está aí dada pelo produtor, a gente vai tentar cumprir. Ela, com certeza absoluta, não vamos medir esforços. Ela atrapalha o Estado de Mato Grosso, mas atrapalha muito mais o produtor rural. E atrapalhando o produtor rural, com certeza absoluta, o Estado poderia ser melhor. Porque um dinheiro que sobrar no bolso do produtor aqui, ele é investido em Mato Grosso, pode ter certeza absoluta. Estamos sendo levado aí, principalmente pela classificação de grão, um bom percentual disso. Então esse assunto, com certeza, a gente vai dar a maior relevância possível nele, vamos entrar num entendimento com o Ministério, com o ministro Blairo Maggi, que isso aí é uma coisa nacional, não é uma coisa só de Mato Grosso, mas Mato Grosso tem algumas peculiaridades aí que atrapalham mais a gente. Sabe-se que em colheita temos aí problemas maiores com chuva, normalmente, onde existe aí um certo número de grãos avariados. Então acredito que a gente vai ter sim um acerto, porque temos trabalhos aí muito grandes, trabalhos técnicos que justifica esse acordo sim com as próprias trade e assim mesmo com o Ministério da Agricultura. Porque esse trabalho técnico não tem como você esconder. Será criado também, Galvão, uma ouvidoria para um canal direto com o produtor rural? Com certeza, isso aí já era uma tarefa para ser feita nessa atual gestão, o qual a gente também é diretor. Infelizmente os dias se passam e tem coisas que a gente tem que se definir e fazer. O produtor tem que ter uma atenção maior sim da entidade, porque a entidade, a AproSoja, ela só foi criada em benefício do produtor. A entidade não passa de uma sigla. As pessoas que fazem e compõem ela é que é o interessante, que é a parte principal. Então, com certeza, a gente tem que ouvir as reclamações e também sugestões de melhoria. Para isso, ela vai ser implantada. FETAB, um grande problema nas estradas, a recuperação das estradas, que houve até desvio, né, de finalidade. Essa é outra missão muito grande, porque a gente sabe que somos carentes, o Brasil inteiro, especialmente Mato Grosso, que Mato Grosso é um continente. Podemos dizer que é um continente, é maior que o continente australiano, aí, Austrália, enfim, e a Nova Zelândia. Pegar agora, com certeza absoluta, a gente vai ter que sentar com o nosso governador, com o secretário Marcelo, a gente já conversou ontem mesmo também, e que esse recurso seja realmente empregado pela finalidade que foi colocado. Temos muitas mazelas, estradas aí necessárias, temos uma aqui que para mim é uma aberração, que é a MT-129, a falada estrada do Guardanapo, lá na região nordeste do estado, que não pode mais acontecer. O produtor fazer praticamente 300 quilômetros de volta, porque não tem ali 70 quilômetros, nem de chão consegue passar por conta de uma ponte que existe no dito chamado do Rio Fontoura. Então são metas audaciosas sim, mas o dinheiro existe, basta que seja empregado na finalidade dele. O produtor não gosta de pagar, como ninguém gosta de pagar adicional, mas se ele for investido na finalidade, o produtor vai agradecer esse pagamento que ele está dando, porque essas regiões vão alavancar a produção e vai também facilitar a retirada dos produtos que hoje já estão produzindo. Ok, Galvão, muito obrigado pela sua participação, sucesso, parabéns aí, sucesso nessa empreitada. Ao todo foram 1.251 votos, ou seja, 53,48%. Valdir Pacheco para o SBA. Parabéns a Antônio Galvão e sucesso, boa sorte nessa nobre missão. Por aqui a gente segue falando de soja e também no estado do Mato Grosso, porque os dados agora são a respeito da comercialização antecipada da safra 17/18. De acordo com os números divulgados recentemente pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária,
O avanço na comercialização antecipada da safra no último mês foi superior a 11 pontos percentuais. Com isso, até a última sexta, dia 10 de novembro, a comercialização atingiu 32,8% de tudo aquilo que o estado do Mato Grosso prevê retirar dos campos neste novo ciclo. O ritmo de negócios ainda está atrás do visto nesta mesma época do ano passado, quando na data 10 de novembro de 2016, 36,3% da safra 16-17 havia sido comercializada. Os valores atuais do preço da saca da soja no estado do Mato Grosso seguem abaixo dos vistos nesta mesma época do ano passado. Veja que enquanto em novembro de 2016, o valor da saca girava entre os R$ 66 e R$ 67 na média estadual, na data do dia 13 de novembro deste ano, os valores estão na casa dos R$ 57. A safra recorde da temporada 16-17 do Brasil deixou o país com estoques bastante confortáveis, um volume bem maior, pressionando, portanto, as cotações nacionais. Bom, e o estado do Mato Grosso, Fabiano, ele segue avançando com o plantio desta nova safra, está ali próximo já aos 80% de área plantada. Exatamente, desempenho, desenvolvimento vem bem. Nós vamos saber agora como é que está a situação climática, principalmente precipitações chuvosas em parte do Mato Grosso, mas principalmente o centro-norte do país. Quem fala sobre o tema é a Juliana Rezende, no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. As chuvas na metade norte do Brasil agora seguem bastante abrangentes e ainda tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo de forma bastante expressiva. A gente pode ver no mapa, aqui nessas áreas do interior da Bahia, grande parte do interior do Nordeste, Tocantins e também nas áreas mais ao sul do Pará, as últimas chuvas tiveram potencial para aumentar de forma expressiva a disponibilidade hídrica do solo, que estava muito baixa nessas áreas. Agora, nos próximos períodos, ainda vai ter chuva abrangente e com forte intensidade, principalmente aqui no estado do Tocantins, pode chover até 70 milímetros em apenas 5 dias. As instabilidades tropicais seguem abrangentes na região norte, alcançando também o interior do Nordeste. Isso ocorre por conta do calor e também da alta umidade do ar, que acaba garantindo essas pancadas mais frequentes. No decorrer do segundo período, as chuvas agora na metade norte do Brasil, elas ainda seguem bem abrangentes, alcançando aqui o interior do Nordeste, só que dessa vez as chuvas perdem um pouco mais de intensidade. Os acumulados no interior do Nordeste não devem passar de 15 milímetros aqui entre o Maranhão, Piauí e também no Tocantins. Já na região norte, é que as instabilidades seguem de forma bastante expressiva, acumulados elevados, que ainda devem manter a umidade do solo bastante elevada nessas áreas. E no decorrer do terceiro período, até o dia 29 de novembro, as instabilidades na região nortista seguem concentradas aqui na metade oeste, alcançando até o estado do Pará, enquanto que nessas áreas aqui do Tocantins, interior do Nordeste, as pancadas até seguem ocorrendo, mas de forma bem mais fraca, com acumulados mais baixos, e as pancadas também seguem de forma bastante irregular. Então, no decorrer das próximas semanas, principalmente agora, durante esta segunda quinzena do mês de novembro, as instabilidades tropicais seguem abrangentes na metade norte do Brasil, se espalhando tanto pela região norte, como também pelo interior do Nordeste, pelo menos agora no decorrer do mês de novembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana. E por aqui nós vamos saber um pouco sobre como é que vem os valores praticados para a soja em alguns dos principais portos brasileiros. Começando por Paranaguá, que tem movimentação de alta. É o que a Agricultura BR mostra agora. Trazemos aqui o que acontece no período dos últimos 30 dias. No dia 14 de outubro, o valor de R$ 73,00 a saca de 60 quilos. Dia 26 chegou a R$ 74,00. No dia 3 de novembro, para esse período considerado, é o valor mais alto do período, R$ 74,50. No dia 10 de outubro, caía para R$ 73,50 e agora apresenta recuperação, vindo para R$ 74,00 a saca, alta de R$ 1,00 por saca ou de 1,3%.
No Porto de Santos, os últimos 30 dias somam uma alta bastante interessante para o valor da saca da soja, 3,5% de elevação. Vamos aos números então. Acompanhe comigo que no dia 14 de outubro, a cotação estava em R$ 72,50 a saca no Porto Paulista. O valor subia para R$ 74,00 no dia 26 e para R$ 75,00 no dia 3 de novembro. No início, na segunda semana do mês de novembro, houve um recuo. Com o recuo do dólar também acontecendo no Brasil, o valor recuava para R$ 74,00. Mas nesta terça, dia 14, volta para os R$ 75,00 a saca, registrando, portanto, R$ 2,50 a mais no valor de cada saca negociada no acumulado do último mês. A situação da soja negociada em Chicago, ela vem sendo bastante pressionada por conta de previsões aqui no Brasil. E as previsões têm a ver com a Juliana Rezende, que falava sobre essa situação chuvosa melhor no centro-norte, mas falando do centro-oeste principalmente, as chuvas chegaram com regularidade, o que é muito bom para o desenvolvimento da oleaginosa. Entretanto, essa regularidade joga pressão negativa na soja negociada na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem soja hoje. Essa é a movimentação dessa semana, com soja sendo pressionada por conta de uma regularidade presente nas chuvas no Brasil, que pode comprovar uma safra mais cheia no país. Veja só, hoje nós temos números positivos, mas estáveis. Na estabilidade, posição de novembro a $9,65 o bushel, alta de 0,18%. Janeiro estável, com alta de 0,07, 9,75%. Março também a $9,86 por bushel. Maio, $9,95 por bushel. Posições com viés de alta, mas na estabilidade por conta dessa situação chuvosa mais regular no Brasil. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha hoje mais cedo em queda frente ao real, depois de 2 dias de elevação. Há um otimismo no mercado acontecendo em relação à expectativa pela aprovação da reforma da Previdência. E isso traz os investidores a colocarem dinheiro no país. Vamos acompanhar então como que está essa relação do câmbio no Brasil agora. Dólar cai 0,15%, vem negociado a R$ 3,29 mais 3. Até o fim desta edição, a gente confere mais uma vez como que se comporta o dólar aqui no Brasil. E vamos conferir agora como é que estão algumas cotações de mercado para a soja no mercado físico nacional. Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. E o Agricultura BR vai agora fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco já a gente mostra como vem sendo a semeadura do arroz no Rio Grande do Sul. E ainda hoje tem informações a respeito de como é que vem os embarques de café no acumulado do mês de novembro. Não sai daí, voltamos em instantes. Estamos de volta para destacar agora o andamento da safra 17/18 de arroz do Brasil, com destaque especial para o Rio Grande do Sul, o estado que produz 70% de tudo aquilo que o Brasil colhe todos os anos. De acordo com dados do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, a área plantada com arroz no Rio Grande do Sul alcançou 57% até a data do dia 9 de novembro. A área total prevista para este ciclo é de 1.078.000 hectares.
Safra de arroz no Rio Grande do Sul segue com a semeadura atrasada. Choveu muito na fase inicial de plantio, o que atrasou as atividades de campo. De acordo com dados do Zoneamento Agrícola de Risco Climático elaborado pelo Ministério da Agricultura, o prazo para a janela ideal de semeadura vai chegando ao fim para algumas regiões produtoras de arroz do Rio Grande do Sul. Tratando o arroz irrigado, que é aquele cultivado no estado gaúcho, as cultivares do grupo 4, que podem ser acessadas no site do Ministério da Agricultura, têm a janela ideal de semeadura encerrando no dia 20 de novembro. Aquelas que se enquadram no grupo 3 podem fazer a semeadura dentro do Zoneamento Agrícola de Risco Climático até o dia 10 de dezembro. E as cultivares que se enquadram nos grupos 1 e 2 até a data do dia 20 de dezembro. Vamos seguir falando sobre a semeadura do arroz, então, no Rio Grande do Sul, que já foi bastante prejudicada por conta do clima. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, ela conta pra gente agora se o clima ele chega a ficar mais favorável aos produtores de arroz do Rio Grande do Sul daqui para frente. O plantio do arroz ainda segue atrasado na região sul, no Rio Grande do Sul, em torno de 60% de áreas já foram semeadas. E a janela ideal para o plantio das lavouras de arroz agora termina no decorrer desta quarta-feira. Então os produtores agora seguem avançando e ganhando ritmo com as atividades de plantio para conseguir avançar bastante com as atividades de semeadura das lavouras. A disponibilidade hídrica do solo da região sul até diminuiu um pouco no decorrer dos últimos dias, principalmente por conta desse tempo mais seco agora, que ainda que diminua a disponibilidade hídrica do solo, garante cenários otimistas para que os produtores possam ganhar ritmo com as atividades de plantio. Agora a disponibilidade hídrica aqui no Rio Grande do Sul diminuiu um pouco, fica em torno de 80%. No decorrer dos próximos períodos, agora as instabilidades na região sul vão voltar a se concentrar de forma mais forte aqui entre o oeste do Paraná, Santa Catarina e também o nordeste do Rio Grande do Sul. O avanço de uma nova frente fria agora nos próximos dias vai acabar provocando chuvas mais fortes nessas áreas. E tem previsão de chuva volumosa, porque os acumulados podem alcançar até 100 milímetros aqui na faixa oeste do Paraná, enquanto que no Rio Grande do Sul as chuvas não devem ocorrer de forma muito expressiva, pelo menos agora no decorrer dos próximos dias. Mas na semana seguinte, essa condição ainda de tempo mais firme aqui com pancadas mais fracas no Rio Grande do Sul ainda vai persistir. E com as instabilidades entre o Paraná e Santa Catarina perdendo intensidade, o tempo mais seco até volta a predominar, mas entre algumas pancadas de chuva de forma bastante regular e também de fraca intensidade. Só que esse tempo mais seco, essas pancadas mais fracas de chuva na região sul, não deve durar muito, porque no decorrer do terceiro período, mais para o final do mês de novembro, as chuvas retornam para a região sul, mas de forma mais forte aqui, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do estado do Paraná. Porque grande parte do estado gaúcho, a previsão é de pancadas fracas, porque os acumulados são baixos, principalmente aqui na metade sul gaúcha. Pelo menos isso ocorre até o dia 29 do mês de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades, especialmente no Rio Grande do Sul, não devem ganhar muita intensidade, isso de forma abrangente. Pode chover um pouco mais forte, mas de forma bem pontual e concentrado nas áreas do extremo norte gaúcho. Então, de maneira geral, com essas pancadas de chuvas mais fracas, agora no Rio Grande do Sul, os produtores de arroz seguem beneficiados, porque com isso as condições climáticas favorecem para o andamento do plantio do arroz. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E falamos agora sobre milho, sobre os preços no mercado físico brasileiro, começando pela média nacional, que chegamos a ela através de uma média simples entre os 8 principais estados produtores do cereal no Brasil. O que você vai ver agora é essa média no seu desempenho nos últimos 15 dias. E o Agricultura BR mostra agora que no dia 30 de outubro, o valor era de R$ 25,72 a saca de 60 quilos. Em 3 de novembro, chegava a R$ 26,05. No
dia 9, R$ 26,11, que agora dia 14, a média nacional para os principais estados produtores, R$ 26,16, registro de elevação de 1,71%. Isso tem ainda um pouco de impacto num possível atraso para cultivo da segunda safra de milho no país e também os embarques que, como você vai conferir no Agricultura BR, seguem extremamente fortes de milho através das tradings que operam no país. Em Minas Gerais, nesses últimos 15 dias, até houve elevação para a saca do milho, mas os valores já recuaram e se encontram agora no mesmo patamar de 2 semanas atrás. A gente acompanha na tela o que houve então. No dia 30 de outubro, a cotação média da saca do cereal no estado mineiro era de R$ 26,00 a saca. O valor subia para R$ 26,50 no dia 6 de novembro e assim permaneceu até o fim da semana passada. No dia 9 ainda estava em R$ 26,50. Nesta semana, a cotação voltou a cair para o patamar de R$ 26,00, mostrando, portanto, essa estabilidade na comparação de 15 dias. O estado de São Paulo tem uma alta um pouco mais forte, um pouco mais expressiva, 5,26% de alta nos últimos 15 dias para a saca de milho. No dia 30 de outubro, R$ 28,50 a saca de 60 quilos. Vou mudar aqui, vou pedir para o pessoal voltar aqui para o estúdio, porque são R$ 28,50 no último dia 20. Entretanto, ele vai ganhar os valores de R$ 30,00 por saca de 60 quilos. Agora sim, ó, dia 30, R$ 28,50 o valor da saca. Dia 3 de novembro, alcança R$ 30,00 por saca e vem mantendo desde então esse valor médio praticado no estado de São Paulo. Vamos saber agora da referência do mercado futuro. É o milho negociado na Bolsa Paulista, que o Agricultura BR destaca agora. Veja que as posições de mais curto prazo, a de novembro e a de janeiro do ano que vem agora operando com baixa. A de março vem estável e a de maio também segue essa tendência negativa. Milho para entrega em novembro tem agora 2.600 contratos negociados na B3. Cada saca de 60 quilos vale R$ 32,20. A posição de janeiro do ano que vem, esta é hoje a que tem o maior volume de contratos negociados. Passa das de novembro, são 2.710. Cada saca para entrega no primeiro mês do ano que vem vale agora R$ 32,97. Os negócios para março hoje operam no mesmo valor do último fechamento, R$ 33,80 a saca. E já há negócios para maio do ano que vem. A entrega da saca para aquele mês vale agora na Bolsa Paulista R$ 33,05. Vamos agora acompanhar como estão as cotações do milho no mercado físico do Mato Grosso. Por aqui, a Agricultura BR traz para você as informações sobre as exportações brasileiras de milho. Há pouco eu destacava que elas vêm mais volumosas, e ela vem mesmo. O balanço dos primeiros 7 dias úteis, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, é de ritmo acelerado, algo que nós estamos vendo nos últimos meses para embarques de milho aqui do Brasil, saindo do Brasil. Vamos aos dados então, porque aqui nós temos as posições que vão sendo colocadas aqui desde outubro do ano passado, mas aqui vamos destacar principalmente no ano de 2017. Julho de 2017, com 2.320.000 toneladas embarcadas. Agosto, 5.250.000 toneladas de milho. Setembro chama muito atenção porque chega a 5.910.000 toneladas. Esse é o segundo maior embarque de milho da história, fica atrás apenas de dezembro do ano passado. Outubro de 2017, mês passado, 5.020.000 toneladas, melhor outubro da história. E novembro de 2017, com 7 dias úteis, com 1.560.000 toneladas de milho. Com os embarques mais volumosos desse jeito nesse ano de 2017, a receita gerada com as exportações também, é claro, vem bem mais alta. A gente acompanha esses números agora neste outro gráfico. Veja que em outubro de 2016, o faturamento gerado com as exportações de milho do país foi de 190.500 mil dólares. Em julho deste ano de 2017, foi de 357 milhões de dólares. Agosto,
817 milhões e meio. Setembro, 915 milhões e 600 mil dólares. Agora, no mês de outubro, traz um recuo, mas ainda assim um volume muito mais elevado em relação a outubro de 2016. Na coluna em vermelho à esquerda da tela, outubro de 2017 chegou a 774 milhões e meio de dólares. E veja que o mês de novembro, que contabilizou apenas 7 dias úteis até o momento, já soma um volume superior a 240 milhões de dólares com faturamento das vendas de milho, volume que ultrapassa o mês de outubro do ano passado, ele contabilizado como cheio. Vamos saber agora do valor médio da tonelada embarcada por essas tradings que operam no Brasil. Veja só, nós trazemos aqui os dados desde outubro do ano passado, entretanto, destaque aqui a partir de julho. Em julho, valor de 153 dólares e 70 centes. Em agosto, o melhor valor aqui desse período considerado, 155 dólares e 50. Setembro, 154,80. Outubro, 154 dólares por tonelada. Nova queda, por enquanto, em novembro, para 153 dólares e 50 centes o valor da tonelada. Quando comparamos os dados, principalmente em relação ao que acontecia em termos de valores praticados no ano de 2016, aí a queda é forte mesmo. O valor internacional da tonelada do milho, ele ficou mais baixo em 2017, isso acaba impactando os negócios aqui no Brasil, que via, principalmente no último ano, uma situação muito favorável, com dólar alto e principalmente com a escassez de milho no mercado brasileiro. Vamos saber agora como estão as cotações da saca do grão nos principais estados produtores. Agricultura BR agora segue falando de milho, agora milho no cenário internacional, principalmente as negociações com o milho lá em Chicago, tem aquela situação de pressão, seja por conta de valores do petróleo, também outras movimentações no cenário norte-americano, que tem achatado o valor do milho por lá, mesmo com uma produção menor do que aquela que nós tínhamos nas temporadas passadas para os norte-americanos. Vamos dar uma olhadinha então em como que o mercado futuro do milho vem operando nesta terça lá em Chicago. Ele vem em queda, posições caem próximo a 0,5% agora. A de dezembro vem a 3 dólares 40 centes mais 50 por bushel, com queda de 0,51%. Veja que este valor do último negócio é o mais baixo que essa posição alcançou no dia de hoje. Essa cotação mínima a gente vê na última coluna à direita. Os negócios para março de 2018 negociam um bushel do milho agora a 3 dólares 53 centes mais 50. Maio vem a 3 dólares 62 centes por bushel e a posição de julho 3 dólares 69 centes mais 75. É hora de falar sobre o mercado do trigo. Esta última segunda-feira foi marcada por elevação na cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador, negociado no estado do Paraná. A safra deste ano, que está sendo colhida, está na reta final das atividades de colheita, se consolida como menor por conta do clima, que não ajudou em nada o triticultor brasileiro este ano. Veja que o valor da tonelada subiu para R$ 642,33 nesta última segunda, dia 13 de novembro. Os valores já somam alta de 2,74% no acumulado deste mês. Já no estado gaúcho, esta última segunda-feira foi de estabilidade para a cotação da tonelada do trigo tipo brando. O valor fechou o dia a R$ 563,03, recuo de alguns centavos em relação à data anterior. A tendência de valores mais baixos segue para o estado gaúcho, que além de ter uma safra menor em função do clima, tem também uma qualidade muito ruim desse trigo que está sendo colhido. Falar em trigo, vamos falar agora desse
podemos dizer, sempre complicado o mercado do cereal, do trigo. E olha só, estamos trazendo desde a última quinta-feira os dados do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que, entre outras situações, estimou uma produção internacional maior. E é claro que isso acaba impactando nos preços praticados. Por isso que esses dados são tão importantes, porque eles afetam produtores em todo o mundo, aqui na América do Sul, no Brasil também. Esses dados de produção, por exemplo, apresentam aqui 751.980.000 toneladas. Isso aqui já é uma alta considerável de 780.000 toneladas entre a previsão apresentada em outubro para essa última apresentada em novembro. Outros dados que acabam trazendo também influência para o mercado são os de exportações de 180.680.000 toneladas, que se por um lado não há grande diferença em relação ao que foi divulgado em outubro, há uma diferença importante em relação àquilo que foi apresentado na temporada 16-17. Agora, nada sobe tanto quanto os estoques internacionais de trigo. Os estoques internacionais de trigo sobem entre a temporada passada e a atual cerca de 7 milhões de toneladas. É muito trigo estocado no mundo todo e é claro que isso é uma situação de pressão para o mercado, algo que acaba também influenciando os produtores de trigo no Brasil, mas por outro lado, para a aquisição da cadeia produtiva dos moinhos que operam aqui no país, acaba ficando mais barato. Vamos mostrar agora a situação da Argentina. Por quê? Porque eu falei de importação e como o trigo no cenário internacional vai ficando mais barato, essa aquisição por parte das indústrias brasileiras também tem um custo menor. Veja só, a Argentina é o maior fornecedor de trigo no Brasil e a produção é estimada em 17.500.000 toneladas de trigo. As exportações, elas estão estimadas em 11.700.000 toneladas, 200.000 toneladas acima daquilo que foi previsto no mês de outubro. Frente à safra 16-17, aqui só para destacar a produção da Argentina, eles têm uma queda de 900.000 toneladas. E se trata de um país principalmente exportador. A maior parte da produção dele é realmente exportada. E com isso, os estoques de trigo da Argentina são baixos. Cerca de 430.000 toneladas deve ser o estoque final, estoque de passagem da temporada 17-18 por parte dos argentinos. Dito isso, situação internacional, mundial, global, em termos de produção, de estoques de trigo e também de alguns dos grandes players do cenário internacional, que é a Argentina. Mostramos agora como é que vem o mercado agora sendo negociado em Chicago, porque em Chicago, hoje nós temos uma ligeira recuperação para as posições, mas nada que ameace, inclusive, colocar trigo próximo a $5 mais uma vez. Vem bem mais baixo que isso, posição de dezembro vai ganhando 0,53% a $4,26 o bushel, março 4,44, alta de 0,16, maio 4,55, alta de 0,10 e julho $4,69 o bushel, com alta de 0,16%. A seguir no Agricultura BR, destaques para o café. Vamos saber como é que vem as exportações no acumulado de novembro. E ainda hoje você acompanha qual é a nova previsão da safra norte-americana de laranjas. E você, fique conosco. Voltamos já. O assunto agora é citricultura e a gente destaca a região produtora da Flórida, nos Estados Unidos, que já foi uma grande área produtora de laranjas, mas agora vem baixando cada vez mais a sua produção. Doenças que atingiram a citricultura do estado derrubaram muito a produção. E para agora a safra nova 17-18, houve um novo acontecimento que também trouxe para baixo essa expectativa de colheita do fruto no país.
foi o furacão Irma, que derrubou a expectativa de produção neste estado norte-americano. No mês de outubro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já havia consolidado essa perda na produção causada pelo furacão e trazia na época uma colheita estimada em 54 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas do fruto. No mês de novembro, ele trouxe ainda mais para baixo essa expectativa de colheita, para 50 milhões de caixas, baixando em 4 milhões esta previsão. O volume, se for confirmado, vai ser mais de 7% inferior em relação à produção de laranjas da Flórida no ciclo passado. Veja comigo na tela esta outra informação que traz os números do ciclo 16-17, safra 17-18 na nova previsão e a temporada também 1945 e 46, que até então é a de produção mais baixa deste estado norte-americano. Os valores atuais da produção norte-americana da fruta vem caindo e, olha só, vem chegando próximo a esta safra bem baixa lá nos anos de 1940. Agora, se essa nova estimativa for confirmada, ela ficará 2,7% então abaixo em relação a esta nova previsão. Bom, a gente segue falando de citricultura, vamos agora voltar as atenções aqui para o Brasil. O principal cinturão citrícola do país, formado entre São Paulo e Minas Gerais, segue em desenvolvimento com a safra do fruto. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta para este setor do país nos próximos períodos. As lavouras de laranja e também grande parte da produção de citricultura do interior do Sudeste já foram muito beneficiadas ao longo dos últimos períodos, porque as instabilidades retornaram aos poucos para o centro do Brasil. As frentes frias começaram a ter maior amplitude, garantindo a passagem pela costa do Sudeste. Isso acabou trazendo pancadas de chuvas abrangentes e com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Com isso, os índices de umidade aumentaram bastante aqui entre o estado de São Paulo, metade sul de Minas Gerais, até aumentaram aqui nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, que justamente eram as áreas mais críticas no Sudeste, apresentando menores índices de umidade no solo. Nos próximos dias, ainda vai ter chuva no Sudeste. Uma frente fria vai avançar em direção à costa da região e voltar a provocar chuvas abrangentes. Só que não vai ser uma chuva muito forte, porque agora nos próximos 5 dias, as chuvas mais expressivas vão ficar restritas entre o oeste, a faixa leste também do estado de São Paulo, é onde as instabilidades ganham mais intensidade, as pancadas serão um pouco mais fortes. Com isso, o volume de chuva também vai ser mais elevado, podendo alcançar até 50 milímetros. Só que nas demais áreas do Sudeste também pode chover, mas de forma bem mais fraca, porque a chuva vai ser mal distribuída em grande parte do estado de Minas Gerais e também algumas áreas do norte paulista. Já no decorrer do segundo período, essas instabilidades agora no Sudeste, elas vão ainda se intensificar. Novas áreas de instabilidades vão voltar a trazer chuvas mais expressivas para o Sudeste. Isso vai ocorrer principalmente por conta dos ventos no alto da atmosfera, que vão ajudar a organizar um canal de umidade que vai intensificar as chuvas sobre a região. Com isso, vai ter previsão de chuva volumosa. Pode chover até 100 milímetros de água aqui nas áreas mais ao sul de Minas Gerais. E grande parte do norte do estado de São Paulo, Vale do Paraíba também, e todas as áreas ao sul de Minas Gerais, incluindo também o Rio de Janeiro, previsão de acumulados elevados e pancadas de forte intensidade, com riscos até para temporais nessas áreas. Já no decorrer do terceiro período, mais para o final do mês de novembro, as chuvas agora no Sudeste, elas vão voltar a perder força, mas mesmo assim ainda vai ter chuva significativa, com volumes superando 50 milímetros em apenas 5 dias. Então, no decorrer agora dos próximos períodos, ao longo dessas 2 próximas semanas, as condições hídricas de grande parte do Sudeste, mas principalmente entre o estado de São Paulo e metade sul de Minas Gerais, ainda devem seguir bastante elevados os índices de umidade do solo nessas áreas, porque as instabilidades seguem frequentes e ainda com forte intensidade. Isso garante ótimas condições hídricas para o desenvolvimento das lavouras de citricultura. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
E produtores de cana do centro-sul do país e também do nordeste cobram um projeto, um plano de governo que venha trazer uma remuneração melhor para quem produz e também uma situação mais favorável em termos daquilo que se tem de tributação para o setor. Pensando nisso, foi feita uma carta com propostas e entregue ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O documento elaborado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, é assinado também pela Confederação dos Plantadores de Cana e a União Nordestina de Cana, a UNIDA. Essas entidades representam 70 mil fornecedores e são responsáveis por 30% da cana moída nas indústrias brasileiras. O valor de produção chega a 15 bilhões de reais. O setor reclama principalmente sobre o custo médio da matéria-prima produzida no centro-sul e no nordeste do país. A outra reclamação é com relação à chamada cota americana. No Nordeste Alagoas, que já foi um grande produtor com 23 milhões de toneladas de cana, Pernambuco chegou a 15, 16 milhões de toneladas de cana, a Paraíba com 7 e essa cota não está sendo distribuída hoje proporcionalmente. Alagoas diminui sua produção, que está em torno aí de 13, 14 milhões de toneladas, Pernambuco em torno de 11, a Paraíba continua em torno de 7 milhões de toneladas e precisamos de uma proporção igual para que todos os estados, para que todas as regiões sejam contempladas com a questão da cota americana. Então isso foi um dos assuntos que foram tratados, levando-se também em consideração o baixo preço da cana hoje também, que hoje o produtor está recebendo 25% a menos do preço da cana, levando em consideração o ano anterior, que tínhamos uma média de 100 reais por tonelada, hoje está em torno de 75 toneladas. Os plantadores encaminharam um documento ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que ficou de responder até o final do mês quais são as providências que podem ser tomadas. Odacil Canepa para o SBA. E a safra 2017-18 de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil continua se desenhando como mais alcooleira. Essa situação vem acontecendo desde o mês de agosto, quando o etanol passou a ficar mais competitivo do que a gasolina, desde que os tributos sobre o combustível concorrente, o da gasolina, aumentaram no país. De acordo com a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, durante a segunda quinzena do mês de outubro, mais de 57% da cana que foi processada pelas usinas da região Centro-Sul foram destinadas à fabricação do biocombustível. O etanol, então, vem ganhando a frente em relação ao açúcar, que no período ficou com apenas 42,8%. Essa situação tem mudado a tendência da safra de cana da região centro-sul do Brasil, que até o ciclo passado, em especial no ciclo 16-17, teve uma inversão desse mix de produção. O açúcar ganhou força no Brasil no ano passado em função dos preços mais atrativos no cenário internacional e que também foram puxados aqui pelo país. Veja que na segunda quinzena de outubro de 2016, a situação foi bem diferente. 50,7% da cana processada foi destinada à fabricação do biocombustível. Enquanto isso, 49,2% para o açúcar, sendo que o adoçante chegou a ultrapassar os 50% em alguns momentos da safra. A gente vai ver agora na tela o quanto de etanol e o quanto de açúcar foram produzidos no centro-sul do país durante a segunda quinzena do mês passado. E a diferença em relação à segunda quinzena do mês de outubro, de 2016. O etanol conquistou 1,570 bilhão de litros produzidos. O volume ficou mais de 19% acima em relação à produção feita no mesmo período do ano passado. Já a produção de açúcar, os números mostram tudo, caiu mais de 8,5%, chegando no período apenas a 1.880.000 toneladas. E essa demanda por etanol no Brasil tem feito os valores do biocombustível crescer no país, é o que mostra a apuração do CPEA. Exatamente, Juliana. Etanol hidratado segue com alta, é o que nós vamos trazer agora nesse levantamento do CPEA, que mostra os valores por litro no acumulado desde o último dia
13 de outubro. No dia 13 de outubro tinha o valor de R$ 1,51 por litro, valor que subia no dia 20 a R$ 1,53, uma semana depois. 15 dias depois chegava a R$ 1,57. 3 de novembro, o segundo dia útil do mês, a R$ 1,58. Nesse último dia 10, chegando a R$ 1,62 o valor do litro do etanol anidro, registrando, portanto, alta no período considerado. O etanol anidro também teve alta nesta última semana, de acordo com a apuração do CPEA feita no estado paulista. Veja que o valor sai de R$ 1,74 por litro na semana encerrada no dia 3 de novembro, para fechar a última sexta a R$ 1,78. Já são semanas seguidas de elevação para o etanol aqui no Brasil, em virtude dessa competitividade melhor com a gasolina e a demanda que só cresce. E em instantes vamos falar de café aqui no Agricultura BR, saber como é que está o mercado em Nova York, físico no Brasil e também os embarques do produto. Não deixe de participar do programa com a gente, mande a sua mensagem, foto, vídeo da sua produção. O número do WhatsApp é o 67996562266. Fique conosco, voltamos já. E as trades que operam no Brasil com embarque de café embarcaram 917 mil sacas de café em 7 dias úteis neste mês de novembro, um bom volume para o período considerado. Vamos saber como é que vem esses embarques do país, trazendo aqui nas colunas em verde o ano de 2017. Em julho, tinha 1.590.000 sacas que foram embarcadas. Agosto totalizou 2.337.000. Setembro chega a 2.170.000 sacas de café embarcadas. E outubro, com 2.640.000 sacas. Já no mês de novembro, como você já sabe, 917.000 sacas de café embarcadas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, que divulgou seus dados na tarde desta última segunda-feira. Além do volume de embarques ter sido menor esse último mês de outubro, a receita também está menor por conta do preço médio negociado pela tonelada do café aqui no Brasil. A gente vai acompanhar, em primeiro lugar, como foi o faturamento, então, no período. Vamos relembrar o mês de outubro de 2016, que faturou 512.600.000 dólares com as vendas do grão. Neste ano de 2017, o faturamento está bem menor. A gente vê que no mês de julho foram 254.700.000 dólares. Agosto, 384.600.000. Mês de setembro, faturou 359.600.000 dólares. E outubro, 440.800.000. Veja o quanto o faturamento é menor na comparação com outubro de 2016. Neste mês de novembro de 2017, nos primeiros 7 dias úteis, receita gerada com as exportações de café somou 150.900.000 dólares. O preço médio da saca embarcada pelas tradings que operam no Brasil reduziu em torno de 2 dólares se comparado ao mês de outubro, nesses primeiros 7 dias do mês de novembro. É o que nós mostramos agora, começando aqui desde outubro do ano passado, mas destaque principalmente para 2017, que realmente tem valores menores para a saca de café. Em julho, o valor médio era de 159 dólares e 20 centos por saca, agosto 161 dólares e 90, setembro 165 dólares e 20 centos a saca, outubro chegava a 166 dólares e 70 centos por saca, é o melhor valor por enquanto do ano de 2017, e novembro vem alcançando até agora 164 dólares e 10 centos por saca de café embarcada pelo Brasil. Vamos ver agora como estão os valores do café aqui no país. É o mercado interno em destaque. A gente fala agora da variedade arábica. Ela que tem sofrido influência direta do que acontece com os preços em Nova York. Esta última segunda-feira, dia 13 de novembro, registrou uma alta para o valor da saca. R$ 455,25 foi o valor anotado em São Paulo, de acordo com a apuração do CPEA. O acumulado do mês de novembro tem sido positivo agora para o arábica negociado aqui no Brasil. A alta chega próxima a 1% na comparação com o fechamento de outubro.
Falamos sobre Nova York, traz essa referência. Nova York tem pesado negativamente para os negócios no Brasil. Vamos saber como é que vem a operação por lá. Vemos com queda de mais de 2% hoje, queda forte hoje para café negociado em Nova York. Posição de dezembro, vindo a $1,24 por libra-peso, queda de 2,11% neste momento. Março, $1,28 a libra-peso, queda de 1,98%. Maio, $1,30 por libra-peso, com recuo de 2,10%. Temos também a posição de julho negociado a $1,32 mais 85 por libra-peso. A queda nessa posição é de 1,90%. Veja a seguir que a confiança no agronegócio brasileiro cresceu no terceiro trimestre deste ano. Você vai ver também como é que vem a situação, produção e principalmente participação do telespectador aqui no Agricultura BR. Não sai daí, voltamos já. O índice que mede a confiança no agronegócio brasileiro, ele cresceu no terceiro trimestre deste ano. Esse índice é feito por uma metodologia feita pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e também pela OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. De acordo com essa mais recente pesquisa, o índice da confiança no agronegócio do Brasil alcançou 99,1 pontos no terceiro trimestre, que teve um acúmulo de 6,7 pontos em relação ao trimestre anterior. Apesar da melhora, esse índice ainda não apresenta otimismo. É o que aponta a Fiesp e a OCB neste relatório, uma vez que o índice apenas acima de 100 pontos é que mostra essa situação de otimismo no mercado. Apesar de tudo, indica uma melhora significativa, segundo este estudo. Para a Fiesp e também a OCB, são as indústrias que agora se encontram num índice de otimismo moderado. Essas sim têm mais de 100 pontos alcançados no terceiro trimestre do ano. A indústria de insumos chegou aos 104,8 pontos, registrando alta de 11 pontos ante o trimestre anterior, e a indústria de alimentos e tradings, 102,7 pontos, avanço de 5,8 pontos. O resultado para a Fiesp e a OCB mostra, portanto, essa situação das indústrias mais positiva aqui no país. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, houve uma melhora assim que a safra começou no Brasil, estimulando, portanto, essa melhora no índice de confiança. Falar em confiança, a sua participação é sempre importante aqui no Agricultura BR. Tem várias maneiras de participar e uma delas é o Agricultura BR Responde. Participação hoje vem lá da região nordeste do país. Vamos saber quem está participando conosco no Agricultura BR Responde. Temos aqui o Elvini Torquato, de Parambu, no estado do Ceará. Ele gostaria de saber a previsão do tempo para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro na sua cidade. E olha o que ele disse aqui, Juliana. Amo o programa Agricultura BR, nós também. Evelni, muito obrigada então pela sua participação, por esse recado para a gente. Vamos saber então com a Juliana Rezende como que fica o clima então na sua cidade. Respondendo à dúvida da telespectadora Evelni Torquato, da região de Parambu, no Ceará, que gostaria de saber como é que as chuvas agora devem se comportar ao longo dos próximos períodos para esta região. Bom, no decorrer dos últimos dias, a disponibilidade hídrica do solo aumentou bastante na região do Nordeste, só que não alcançou o estado do Ceará, porque as instabilidades ficaram restritas aqui nas áreas mais ao sul e também no interior. Nessas áreas aqui mais ao norte, as chuvas não conseguiram alcançar e o tempo seco é que acabou predominando ao longo dos últimos períodos. Com isso, os índices de umidade do solo ainda seguem baixo na região de Parambu.
Nos próximos dias, a previsão agora ao longo dos próximos períodos ainda vai ser de tempo mais seco. As chuvas seguem persistentes em grande parte do Nordeste, só que ainda não alcançam o interior do estado do Ceará. E no decorrer do segundo período, entre o dia 20 até o dia 24 de novembro, as chuvas vão conseguir agora avançar aqui pelo interior do Ceará, mas de forma bem mais fraca, pancadas isoladas e também bastante irregulares. Ao longo do terceiro período, mais para o final do mês de novembro, as instabilidades agora seguem persistentes no interior e nas áreas mais ao sul do Nordeste, mas ficam ainda ocorrendo de forma bastante regular no interior do Ceará. Com isso, o tempo firme é que deve predominar ao longo do mês de novembro na região de Parambu. Só que no decorrer dos próximos meses, ainda vai ter previsão de retorno das chuvas, mas não de forma muito regular. Então, com isso, os próximos meses, tanto dezembro, janeiro também, ainda devem ser períodos de pancadas de chuvas irregulares na região de Parambu, no Ceará. Com isso, o acumulado de chuva para os próximos meses ainda deve ficar mais baixo do que o esperado para esta época do ano. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. Um grande abraço para a Evelyn, que participou do programa conosco nesta terça-feira. Minuto final do Agricultura BR desta terça-feira, edição do meio-dia. Vamos acompanhar a soja em Chicago, que hoje mais cedo vinha operando com todas as posições abaixo dos $10 por bushel. Essa situação se mantém, a queda ela permanece para a soja em Chicago. A posição de novembro opera agora com queda de 0,07%. É a queda mais branda, mas ainda assim vem com valores bem pressionados, $9,62 por bushel. A posição de janeiro do ano que vem a $9,72 por bushel, queda de 0,23%. A queda é parecida para março e maio do ano que vem a $9,83 por bushel e $9,92. Que vem causando essa queda é a chuva no Brasil, que vem mais regular. Vamos saber como é que vem o dólar comercial aqui no país, porque o dólar vinha com ligeira queda hoje e também refletindo um pouco da situação política. Agora ele inverte e vem com ligeira alta de 0,12%, que já é o suficiente para colocar o dólar na casa de R$ 3,30, R$ 3,30 mais 2. Esta edição vai ficando por aqui. A você, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.